para a gente poder compartilhar uma breve palavra de Deus para a nossa vida. Senhor Jesus, obrigado por essa noite, obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos essa convicção, essa certeza de que nós não andamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Muito obrigado, abençoa cada família, abençoa, Senhor, cada pessoa onde esse vídeo chegar. Abençoa, Senhor, a internet, para que nós possamos divulgar, possamos propagar a Tua Palavra, que é útil para o ensino, é útil para a exortação e útil para a nossa vida, Senhor, porque a Tua Palavra é a Tua voz falando conosco. Aliás, Senhor, a Tua Palavra é a maior profecia que nós podemos ter nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir a Tua voz através da Bíblia Sagrada. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, queria compartilhar com você uma palavra de 2 Timóteo, a segunda carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo, né? Então, queria compartilhar com você a segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 14. Quero compartilhar com você apenas 2 versículos, né, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre um obreiro aprovado. 2 versículos apenas, eu quero compartilhar com você brevemente nessa noite. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 14 e 15, diz assim: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro aprovado. Irmãos, no tempo onde as ideias, as sugestões estão tão polarizadas, estão tão divergentes, estão tão diferentes, o apóstolo Paulo ele dá uma dica aqui para nós podermos ser um obreiro aprovado. Eu queria compartilhar com você alguns minutos nessa palavra para a gente poder prestar atenção. É uma palavra muito conhecida, onde a maioria de nós cristãos conhecemos, né? Um obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. Mas o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, para ele poder relembrar algumas coisas. E mais do que isso, ele fala para que Timóteo relembrasse a todos algumas coisas, e dando sempre o testemunho diante de Deus. A nossa vida ela precisa ser um testemunho. Irmãos, nos dias de hoje, muitas vezes os testemunhos não têm sido bons. Nós temos tido alguns testemunhos que, na verdade, são maus testemunhos, não são bons testemunhos, mas Timóteo é desafiado a dar bom testemunho diante de Deus e diante das pessoas. E ele fala que era para relembrar a todos que evitassem brigas. Olha isso, gente. Não sei se você já teve a impressão ou só eu, certamente não sou, mas quantas vezes nós acessamos as redes sociais principalmente e nós vemos ali, gente, todo tipo de discussão, de briga, de contenda, né? E me permitam usar uma palavra que nós estamos usando muito nos dias de hoje, são as verdadeiras tretas. E aqui Paulo fala para Timóteo, evitem, fala você, né? E fale para todos que evitem brigas, evitem tretas a respeito de quê? De palavras. E é isso que a gente tem visto, né? Muitas
brigas, né? Muitas discussões. Em outras versões vai falar para evitar contendas de palavras, né? A contenda, as brigas, as tretas, ela diz exatamente sobre bobagens. E às vezes a gente vê uma discussão tão acalorada por causa de bobagens, exatamente por causa de bobagens. E Paulo fala para Timóteo relembrar a todos e a ele mesmo que eles evitem as tretas, as brigas a respeito de palavras. E ainda continua, pois isso não serve para nada. Gente, é uma grande verdade. Essas briguinhas, essas discussões por bobagens não servem absolutamente para nada. Talvez para mexer um pouquinho com o ego daqueles que sustentam as brigas, né? E aí ele fala que além de não servir para nada, né, além de ser inútil essas brigas, elas serem inúteis, elas serem sem proveito, fala que elas servem a não ser para uma coisa, para prejudicar os ouvintes. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Vocês raciocinem comigo. Olha que coisa interessante. Paulo fala para evitar brigas. Essas brigas não servem para nada, a não ser para uma coisa, para prejudicar aqueles que ouvem, aqueles que veem essas brigas. E eu não sei se é apenas eu, e imagino, repito, que não sou, que nós vemos que realmente em alguns momentos a gente vê algumas discussões tão inúteis, tão sem proveito, que elas terminam prejudicando. Talvez os mais maduros na fé não, talvez você seja uma pessoa madura na fé, mas ainda assim você talvez seja prejudicado por ver coisas tão infames, coisas tão rasas, eu diria, coisas tão pequenas que a gente vê, a gente ouve, não somente nas redes sociais, mas no dia a dia, porque hoje eu vivo falando isso, que estamos na era onde todo mundo tem razão, onde ninguém está errado, todo mundo está certo nos seus pensamentos. E aí começam as brigas, as discussões, mas essas brigas e discussões, além de não servir de nada, serve para prejudicar os ouvintes. Aí ele dá esse exemplo, ele dá essa orientação, não um exemplo, mas uma orientação do que Timóteo não devia fazer, ficar brigando a respeito de palavras que não servem para nada e ainda prejudicam outras pessoas que veem. Aí agora, no verso 15, aí sim, depois de nós deixarmos de lado algumas coisas que prejudicam a nós e a outras pessoas, que é inútil, que não tem proveito algum, aí sim, no verso 15, procure apresentar-se a Deus aprovado. Olha que coisa interessante, essa primeira parte aqui. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Quando falar de apresentar, eu fiquei imaginando que quando a gente vai se apresentar para um emprego. Não sei se você já teve essa oportunidade ou pelo menos você sabe como é. Vendo em algum filme, vendo na internet, tendo a experiência própria. Quando a gente vai se apresentar, o que a gente faz? Cabelo bonitinho, um bom penteado, as mulheres, os homens também, unhas feitas, as mulheres, alguns homens também, roupa, bem apresentada, aquele perfume talvez importado, e a gente vai se apresentar numa entrevista para o emprego. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas vejam que a gente é uma pessoa bem arrumada, a gente é uma pessoa bem apresentada. E esse apresentar fala exatamente disso, de nós estarmos diante de alguém de uma forma aceitável, de uma forma recebível, É um atestado de que eu estou ali e de que a pessoa ela pode contar comigo, E de que eu sou uma pessoa asseada, de que sou uma pessoa resolvida comigo mesmo,
né? Então, Paulo fala isso, olha, apresente-se, mas ele fala o quê? Apresente-se não para qualquer pessoa, mas apresente-se a Deus. Procura apresentar-se a Deus aprovado, né? A aprovação fala de alguma coisa genuína, né? Como ela de fato é, né? Porque não adianta você chegar numa entrevista todo cheiroso, todo bonito, tudo arrumadinho e você for um péssimo, se você é um péssimo profissional, né? Você pode até passar, mas com o tempo a pessoa vai vendo que aquilo ali era só uma aparência, e Paulo fala isso. Olha, você tem que se apresentar não somente com uma aparência exterior, mas como alguém genuíno, né? Por inteiro, verdadeiro. E ele fala aí para fazer isso diante de Deus, né? E ele continua. Você deve apresentar-se a Deus aprovado, né? A aprovação, e é como a gente sempre, muitas vezes ouvimos, né? Para a gente poder ser aprovado, a gente precisa passar pela prova, porque só é aprovado quem passa numa prova, não é verdade? Então as provas vão vir, as dificuldades, meus queridos, elas vão vir. Pode ter certeza que nos dias de hoje, 2020, 2021, talvez seja os anos de maior prova da nossa vida, né? A prova do desemprego, a prova talvez da insensibilidade que tenta bater na nossa porta, a prova da falta de fé que é bater na nossa porta, a prova da tristeza de ter perdido um ente querido, não sei, né? Mas a frieza espiritual, não sei, várias provas. Mas para a gente poder ser aprovado, se apresentar diante de Deus aprovado, a gente precisa passar por uma prova. E ele continua, nesse mesmo verso 15, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aqui eu imaginei outra coisa, né? Um obreiro, né? Alguém que faz uma obra, alguém que trabalha em alguma coisa, né? Eu não sei quantos já tiveram experiência com um obreiro, né? No sentido da palavra de ser um pedreiro, alguém que foi fazer alguma coisa na sua casa, alguém que você contratou e falou assim, olha, eu quero que você faça isso, né? E qual é a experiência que você teve com esse pedreiro? Você pediu para ele fazer uma coisa, ele fez perfeitamente, ele fez de uma forma correta. E o Paulo, né, o apóstolo Paulo fala como obreiro que não tem do que se envergonhar. Ou talvez aquele pedreiro, aquele obreiro fez uma obra na sua casa que depois, se ele mesmo vê aquela obra, ele vai se envergonhar. Puxa vida, não ficou bom realmente. O negócio não ficou bom não, né? O ralo num canto e a água caindo para o outro, né? Quando a água fica empoçada, já aconteceu isso com algum pedreiro? Ele se envergonhou depois? Você ficou envergonhado? Como é que foi essa experiência? Mas aqui Paulo fala, olha, um obreiro que não tem do que se envergonhar. Então nós precisamos apresentar-nos a Deus aprovados como alguém que fez alguma coisa e que não tem que se envergonhar daquilo que fez. E por fim, que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Porque aqueles que vivem em contendas, aqueles que vivem em brigas e em tretas, me permitam usar essa palavra, eles não manejam bem a palavra da verdade. Se eles manejassem bem a palavra da verdade, provavelmente eles não estariam envolvidos nessas situações, coisas que não servem para nada e, pior ainda, prejudica quem ouve essas contendas. E esse manejar bem, olha que coisa interessante, né? Esse manejar, o significado dessa palavra manejar, fala de fazer um corte correto. Olha, outro exemplo fantástico. Não sei quantos já pegaram a tesoura, tiveram que cortar um papel. Não tem uma tesoura aqui, né? Mas imagina uma tesoura. Eu tenho um papel aqui, calma aí. Ah, tem uma tesoura aqui, olha que legal. Vou dar um exemplo aqui, em cima da mesa tem. Por isso que é bom ser casado com uma professora. Professora sempre tem papel e tesoura por perto. Imagina, o manejar bem fala de
cortar numa linha reta, cortar numa linha corretamente. E eu confesso para os irmãos, vou confessar aqui, que olha, eu tenho uma dificuldade de pegar a tesoura e cortar numa linha reta. Sempre que eu preciso fazer isso, eu peço ajuda a quem sabe, a quem maneja bem. A Roberta é boa nisso. Ela sabe cortar direitinho com uma tesoura. E esse manejar bem fala de fazer um corte reto, de fazer um corte correto, ter habilidade. A habilidade do pedreiro, né? Mas tem pedreiro, eu lembrei, não estava lendo essa palavra, de um pedreiro também, que é o seu Zé. O seu Zé, ele fazia as coisas... Seu Geraldo. Lembrei do nome dele, seu Geraldo. Seu Geraldo fazia as coisas corretamente. Ele demorava um pouquinho, mas ele falava assim: Marcelo, eu não faço nada com pressa. Eu faço devagar, mas eu faço bem feito. E eu lembrei de gente que maneja bem as coisas. Mas Paulo aqui está falando de manejar bem a palavra da verdade. Olha aqui, ó, o que a gente precisa manejar bem? A palavra. Mas sei também de gente que já leu a Bíblia 10 vezes. Sei também de gente que sabe versículo de cor. Sei também de gente que no concurso bíblico abre a Bíblia rapidinho, sabe onde está todos os livros, abre rápido. Falou de um versículo e fala, tá no capítulo tal, tá no versículo tal, do livro tal, da carta tal. Entretanto, não sabem manejar bem a palavra da verdade. Porque manejar bem a palavra da verdade tem a ver com ter a habilidade de fazer a coisa correta, de fazer o corte da tesoura corretamente. E isso não adianta fazer na teoria, isso aí precisa haver uma vida prática. Então Paulo está falando assim, olha, Timóteo, você precisa viver uma vida prática, você precisa viver uma vida onde você maneja bem a palavra da verdade. Então, versículo 15, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. E, além disso, Timóteo, para com as briguinhas, para com as discussões nas redes sociais. Se tivesse rede social, eu tenho certeza que naquela época Paulo ia falar assim, Timóteo, para de treta no Facebook, para de treta no Instagram e maneja bem a palavra da verdade. Isso aí, essas tretas aí na internet, vai te levar a lugar nenhum, são inúteis, não serve para nada, só serve para prejudicar os outros. Então, meus queridos, nessa noite que a gente possa guardar essa palavra no nosso coração, nós possamos falar de coisas que realmente trazem paz, de coisas que realmente trazem amor, de coisas que realmente trazem esperança para a nossa vida e que a gente possa realmente se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Nós possamos olhar para dentro de nós e ver se não há briga de egos, briga para saber quem é o melhor, para quem tem a razão, né? Para ver quem é que está certo, quem é que vai levar a razão em todas as coisas. Irmãos, essas coisas, diz o apóstolo Paulo, não servem para nada, mas manejar bem a palavra da verdade vai conduzir a gente à verdade. E a palavra de Deus fala que nós conheceríamos a verdade e ela nos libertaria. Quem conhece a verdade não anda em cadeias. Quem conhece a verdade não é escravo de nada e não é escravo de ninguém. Quem conhece a verdade só sabe se apresentar diante de Deus e Deus fala assim, obreiro aprovado, ok. Esse aí maneja a minha palavra bem. E esse não se envergonha de ninguém também não. Tá bom, meus queridos? Vamos pensar nisso. Compartilhe essa palavra para o seu coração. Que Deus abençoe sua vida, sua família. Que nós possamos abençoar nossas vidas. Nós possamos abençoar outras vidas, melhor dizendo. Que a sua rede social, que as suas palavras,
que o seu comportamento, né, sirva para poder abençoar outras vidas. Né? Alguém possa chegar para você aqui, deixa eu ver, ó, Gracinha Pelaz, Andréia tá com a gente também, Betisa, Wanda, olha, aquela postagem que você colocou lá, você me abençoou. Ao invés de falar assim, poxa, caramba, o Marcelo tá envolvido nessa treta aí de novo, Marcelo tá com briguinha de novo na internet, discutindo sempre, poxa, isso aí só prejudica a minha fé. Mas não, que a gente possa ser porta-vozes de esperança, porta-vozes do amor, porta-vozes da fé, porta-vozes de coisas boas, de boas notícias. Saber que nós somos porta-vozes das bênçãos de Deus na vida de outras pessoas. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, Deus te use poderosamente. Eu não tenho dúvidas de que tem coisas boas dentro de você. Eu não tenho dúvidas de que tem palavras boas, palavras de amor, palavras de esperança dentro do seu coração. Não tenho dúvidas. E vamos usar tudo o que nós podemos para a gente poder ser um porta-voz do amor de Deus. E nós sabemos que Deus é amor. Então, se nós somos porta-vozes do amor, nós somos porta-vozes de Deus. Então vamos trazer esperança. Chega de desgraça, chega de discussão inútil, chega de postagem boba que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ao contrário, só vai prejudicar. Acho que nós possamos ser obreiros aprovados, nos apresentar diante de Deus. Deus, tô aqui, ó, por inteiro. Tô aqui como eu sou, genuinamente. Isso é se apresentar diante de Deus. E quando nós tivermos as provas na nossa vida, para a gente poder passar, Deus vai olhar assim, como eu já disse, vai falar, show, aprovado, nota 10. Talvez não seja nota 10, porque não somos perfeitos, talvez o 10 fale de perfeição, mas vai aí um 9, um 8, escola que é média 7, né? Vai um 7, ó, show Marcelo, nota 7, passou, tá aprovado, mas que a gente possa viver a palavra de Deus que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, né? A luz do amanhecer que vai brilhando mais e mais até o seu dia perfeito, né? A luz da aurora é aquele sol da manhã que quando chega meio-dia o sol está brilhando forte. Que nós possamos ser como essa luz da aurora, essa luz do amanhecer, onde as pessoas possam olhar para nós, possam receber da bênção de Deus, possam olhar para nós e falar, poxa, que pessoa legal, que gostaria de ser, é um bom exemplo a ser seguido, sempre tem uma palavra de amor, sempre tem uma palavra para me colocar para cima, sempre tem uma palavra para poder me ajudar, para poder me incentivar a melhorar cada vez mais, que nós sejamos esses porta-vozes.